Vamos lá? Eclesiastes, capítulo 5, versos de 1 a 7. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus, você está na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar, nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Tenha temor de Deus. Queridos, eu tenho frequentado igrejas evangélicas desde que eu tinha um mês de vida. Quando eu nasci, meus pais eram membros de uma igreja batista em São Paulo, Igreja Batista do Horto do Ipê, ali na zona sul de São Paulo. E desde quando eu era bebê até hoje, eu não me lembro de ter passado mais de um mês sem frequentar uma igreja. E mesmo quando eu fiquei um mês sem frequentar uma igreja, foi por um motivo santo, né? Eu estava numa viagem missionária aos índios, ou eu estava servindo como voluntário num acampamento cristão, alguma coisa do tipo assim. E à medida que eu crescia e frequentava a igreja, muitas coisas pareciam estar no automático. Sábado à noite era reunião de adolescentes, domingo de manhã escola bíblica dominical, domingo à noite tinha o culto. As músicas já estavam no automático, às vezes a música terminava, eu não percebia, e eu tinha cantado a música inteira sem nem perceber. A pregação, elas passaram a ser classificadas entre bom pregador e pregador ruim. Bom pregador e pregador ruim. Eu me lembro também que no começo da minha adolescência, quando eu tinha os meus 12 anos, eu me achava um crente muito bom. Muitas vezes eu ganhava as competições de memorização de versículos, eu fazia as tarefas, conquistava os prêmios lá no grupo de juniores da minha igreja. Frequentava todas as reuniões da igreja, ia na reunião de juniores, de adolescente, ia na escola bíblica dominical, ia no culto. Ajudava no ministério de juniores da minha igreja quando eu tinha 12 anos. Eu era um dos líderes lá, ajudantes do ministério de juniores da minha igreja, quando eu tinha 12 anos. E nessa época, entre meus 10, 12 anos, eu achava que Deus ele me devia algumas coisas. Eu achava que porque eu era tão obediente a Ele tinha quase que como se Ele tivesse obrigação em dar as coisas que o meu coração desejava. E muitas vezes eu fazia compromissos com Deus de fazer uma coisa, ou de fazer outra coisa, ou de não fazer mais determinada coisa, se Ele me desse o que eu queria. E na verdade, queridos, mesmo tendo crescido em igrejas com um bom ensino da Bíblia, bom ensino, as igrejas eram boas, eram bons ensinos da Bíblia, eu ainda não tinha entendido quem eu de fato era e quem Deus de fato é. O cristianismo, para mim, ainda era uma série de regrinhas a serem cumpridas. Coisas que eu deveria fazer e coisas que eu não deveria fazer. E que Deus me amaria e me abençoaria mais se eu obedecesse a Ele, e me amaria e abençoaria menos
se eu desobedecesse a ele ou obedecesse menos. O texto que a gente tem diante de nós, e quem está no curso A Vida no Evangelho sabe dessa história porque sabe que foi isso aqui, foi entender isso daqui que me motivou a começar o curso A Vida no Evangelho para tentar ajudar pessoas que ainda estão vivendo assim. Não é? Mas o texto que está diante de nós hoje, ele é bem diferente de tudo que nós já lemos aqui em Eclesiastes até esse momento. No texto de hoje, o autor de Eclesiastes, ele parece ter parado de buscar sentido para a vida e agora ele nos traz uma exortação como um pregador mesmo, né? Como um pregador mesmo. Nos repreendendo, nos corrigindo sobre a maneira como nós nos relacionamos com Deus. A forma como a gente se relaciona com Deus. O contexto desse relacionamento, sobre o qual o autor de Eclesiastes está falando, é o contexto da adoração a Deus. Especialmente da adoração pública. Ele fala, quando você for ao santuário de Deus. Ele começa assim o texto. Mas também da adoração privada, do nosso relacionamento íntimo com Deus. E tem 3 instruções sobre o nosso relacionamento com Deus na nossa adoração aqui, nesse texto que está diante de nós. A primeira instrução, logo no versículo 1, quando ele diz, quando você for ao santuário de Deus, seja reverente, quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. A primeira instrução aqui é, se achegue a Deus como quem precisa receber e não como quem tem algo a oferecer. Se aproxime a Deus como quem precisa receber e não como quem tem algo a oferecer. O autor de Eclesiastes, ele diz assim, quando você for ao santuário de Deus, entenda isso como quando você estiver adorando a Deus. Isso inclui a adoração comunitária na tua igreja local, mas isso também inclui todos os aspectos da sua vida que deveriam ser uma constante adoração a Deus. Uma constante adoração a Deus. Então, nesses momentos, o autor de Eclesiastes está dizendo para a gente, seja reverente. Seja reverente se aproximando para receber e não se aproximando como se você pudesse dar algo a Deus. Ele diz assim, quem se aproxima para ouvir, e ouvir é um ato de receber, quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Enquanto eu crescia na igreja, como eu falei agora há pouco, eu tinha a impressão de que eu tinha algo a oferecer para Deus. E eu pensava que quanto mais eu oferecesse a Deus, mais amor e bênçãos Deus deveria me dar. A realidade é que muitos hoje, dentro de igrejas, creem no que tem sido chamado de deísmo moralista terapêutico. Talvez você nunca ouviu essas palavras nem juntas nem separadas, mas talvez você viva isso. O deísmo moralista terapêutico. Talvez você nunca tenha ouvido essas palavras, mas ainda assim, talvez você esteja preso nessa armadilha. A armadilha de achar que Deus existe para te abençoar e que se você se tornar merecedor do amor e das bênçãos de Deus, você vai se tornar merecedor desse amor e dessas bênçãos através das coisas que você faz para Deus. Das coisas que você faz para Deus. Talvez você não creia e talvez você até critique o evangelho da prosperidade, que diz que você vai prosperar, vai ficar rico se você der o dízimo. Isso é mentira, isso é loucura, isso é fruto de pastores gananciosos que querem enganar o povo para ficar rico. Ok? Talvez você não creia, e espero que você não creia no evangelho da prosperidade. Mas a gente acaba criando uma versão particular, privada, do evangelho da prosperidade dentro de nós. A gente, como eu disse, a gente não acha que a gente vai ficar rico se a gente der o dízimo, o que está certo. A gente realmente não vai. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas você começa a crer que se você for na IBD todo domingo,
Deus começa a olhar para você de uma maneira diferente. Deus vai gostar mais de você. Você começa a achar que se você servir em vários ministérios da igreja, Deus vai te abençoar mais, Deus vai te amar mais. Você começa a olhar para Deus e fala assim, caramba, Deus, estou fazendo devocional com o pastor Felipe todo dia, de segunda a sexta. E a minha vida continua difícil. Você começa a achar que se você jejuar e orar, coisas ruins não vão acontecer na sua vida. Não é? As coisas vão caminhar de acordo com a sua vontade. Ou seja, Deus vai se tornar quase que um gênio da lâmpada. E você esfrega essa lâmpada de diferentes formas. O cara da teologia da prosperidade esfrega a lâmpada dando dízimo. Talvez você esfregue a lâmpada sendo professor de EBD. Talvez você esfregue a lâmpada indo em todas as reuniões de oração da tua igreja. Talvez você está esfregando a lâmpada fazendo essas devocionais aqui comigo. E você acha que ao esfregar essa lâmpada, Deus tem que virar o seu gênio da lâmpada e realizar os seus desejos. Cada vez que você obedece, cada vez que você faz algo espiritual, é como se você estivesse esfregando a lâmpada e assim Deus fica obrigado, na tua perspectiva tola, fica obrigado de te amar e de te abençoar. Sabe qual é o fim desse tipo de pensamento, desse tipo de mentalidade? Tem duas possibilidades. A primeira, menos provável, mas creio eu mais perigosa, até mais perigosa, é as coisas na sua vida caminharem terrivelmente bem. Terrivelmente bem. Saúde, dinheiro, relacionamentos, tudo indo super bem. E você, então, fica preso nessa farsa do deísmo moralista terapêutico. Porque você está fazendo coisas para Deus e as coisas estão indo bem na tua vida e você fica preso nessa farsa, nessa ideia maligna de que você fez algo para Deus e por isso Deus está te abençoando e amando. Você quer ver como você também cai nessa ideia? Você vê como você cai nessa ideia? Você cai nessa ideia e você percebe que você está preso nessa ideia quando coisas difíceis começam a acontecer na sua vida. E você começa a se questionar o que é que foi que você fez. Porque você acha que você deve ter feito alguma coisa. Sabe aquela ideia do eu devo ter tacado pedra na cruz? Ela é fruto disso. E muitas vezes a gente se pega nessa ideia. Quando as coisas difíceis acontecem na nossa vida, a gente começa a se questionar, eu devo ter feito alguma coisa de errado. Porque a gente acha que Deus se relaciona conosco com base no certo ou errado que a gente faz. Vou dar um exemplo pessoal. No ano de 2011, a minha esposa ficou doente e a gente não conseguia descobrir o que é que ela tinha. A gente não conseguia descobrir. A gente foi em tudo quanto é médico aqui de Caldas Novas, fez tudo quanto é exame, fomos para Goiânia, fizemos vários exames lá, procuramos médicos lá. Fomos para São Paulo, internei a minha esposa no Hospital Santa Catarina, na Avenida Paulista, em São Paulo. Ela ficou lá, ela fez tudo quanto é exame. Um médico muito querido, cristão, a irmão em Cristo, que trabalhava lá no Santa Catarina, virou minha esposa de cabeça para baixo, não achou nada, não conseguia achar nada. Só que ela estava doente, ela só perdia peso, não conseguia comer, ela estava doente, ela não estava bem. E o que eu comecei a me perguntar? Eu comecei a me perguntar isso. Eu devo ter feito alguma coisa. Deus, o que foi que eu fiz? Me revela. Me revela o que foi, qual é o meu pecado. Porque na minha cabeça Deus estava me punindo por algum pecado que eu tinha cometido. Essa era a minha cabeça. Bom, obviamente, minha esposa, a gente descobriu que ela tinha, uma médica de Poços de Caldas descobriu que ela tinha. Era falta de algumas vitaminas que ela precisava tomar. Tomou essas vitaminas e graças a Deus ela está bem. Nunca mais teve o que ela teve lá em 2011. E a gente louva a Deus por isso. Mas mais importante, a minha mentalidade foi curada. Eu comecei depois a ver quão errado eu estava ao pensar daquela forma. Ao achar que aquilo era castigo de Deus sobre a minha vida. Mas como eu disse,
essa mentalidade tem dois caminhos. O primeiro é tudo dar bem na sua vida e você ficar preso nessa mentalidade, achando que as coisas estão indo bem na tua vida porque você está obedecendo a Deus. A segunda possibilidade, queridos, que é bem mais provável, é que você mais cedo ou mais tarde perceba que o país das maravilhas não existe deste lado de cada eternidade, né? Doenças roubam vidas, doenças roubam vitalidade, crises tomam empregos, a cobiça destrói casamentos, a rebeldia afasta famílias e amigos. E aí, quando seu castelo de cartas é derrubado pelas ondas da vida, você se decepciona com Deus, você o culpa pelas dificuldades em sua vida, sendo que ele nunca tinha te prometido o contrário, né? Deus nunca prometeu que a nossa vida seria fácil, não é? Mas acredite em mim, é muito melhor que a segunda possibilidade aconteça em sua vida o quanto antes. Porque o quanto antes o seu castelo de cartas for derrubado, você o quanto antes terá a chance de perceber que o amor de Deus não está à venda. Que o amor de Deus não está à venda. Que Deus não pode ser comprado. Que o Criador do universo não precisa de nada que você tenha para oferecer. Mas que ainda assim, mesmo sem precisar de nada, ainda assim, Ele quer se relacionar com você. Ele te convida a servi-lo na sua obra. Não porque Ele precisa de você. Eu sempre falo aqui na igreja, a obra que Deus tem para realizar em Caldas Novas, Ele vai realizar através de nós ou apesar de nós. Mas Ele vai realizar. Mas Ele nos chama, Ele nos convida a realizar porque Ele nos ama. E Ele quer nos dar o privilégio de caminhar com Ele, de participar com Ele da obra dEle. Queridos, isso se aplica à forma como nos relacionamos com Deus nas nossas orações pessoais e íntimas. Veja só, você chega a Deus com listas de desejos e relacionando suas realizações como uma forma de tentar convencer a Deus. Já viu, às vezes a gente ouve orações assim, ó. A gente ouve oração assim, ó. A gente ouve orações do tipo assim: Deus, abençoa a tua serva, cuida dela, ela tem te servido com tanta lealdade, Deus. Abençoa a tua serva. O que a gente está falando para Deus? Deus, veja bem, fulana merece. É fruto dessa mentalidade, entende? A gente ora assim: Deus, eu tenho feito tanto, Deus, eu tenho te servido, Deus, eu tenho... Talvez você ore assim até hoje, achando que você leva para Deus os seus pedidos e depois você vem para Deus com o convencimento: ó Deus, tarará, olha quem sou eu. Como o fariseu orando. Lembra da história do fariseu e do publicano? Não é? Ou a gente vem adorar a Deus na igreja local, cientes de que não temos nada que Deus precise. Não é? Mas que nós precisamos vir adorar a Deus, ir até as nossas igrejas, adorar a Deus, porque nós temos muito para receber. Através do louvor, através da pregação, através de relacionamentos santificadores, né? É isso que a gente está falando aqui. Acaba com essa ideia aí que a Priscila está mostrando do eu determino. A gente não determina nada. Quem somos nós para determinar alguma coisa? A gente não determina absolutamente nada. Não é? A gente precisa entender que sempre que a gente oferece algo a Deus, tempo, força, recursos financeiros, a gente não faz para ganhar algo em troca. A gente não faz porque Deus precisa disso. A gente faz porque Deus nos deu o privilégio de participarmos da missão dele, para o nosso bem e para a glória dele. Queridos, o único que poderia oferecer algo a Deus, foi Jesus. E ele se ofereceu como sacrifício em nosso lugar, para que nós pudéssemos nos achegar a Deus de mãos vazias e corações arrependidos, clamando a Deus por graça e misericórdia, certos de que ouviremos de Deus: venha, venha,
Você é meu filho amado, em quem eu me alegro. Queridos, a gente não tem nada para oferecer a Deus, mas a boa notícia é que Jesus já ofereceu tudo o que precisava ser oferecido no meu e no seu lugar. E agora, Ele nos dá o privilégio de derramarmos a nossa vida em serviço amoroso a Ele, não para ganharmos nada de Deus, mas porque Ele já nos deu tudo em Jesus. Então, quando você se reunir com a sua igreja para adorar a Deus, ou quando você abrir a Bíblia, ou quando você estiver em oração, se aproxime para ouvir. Se aproxime para ouvir. Isso significa, leia o texto que está lá, que o pastor está lendo, leia com atenção. Ouça a pregação como se você precisasse ouvir a voz de Deus, porque você de fato precisa. Porque você de fato precisa. E entregue tudo a Deus, seus talentos, seu tempo, seus recursos. Mas não se engane, não se engane. Não seja tolo, achando que conseguirá, assim, algum favor de Deus. Alguma bolha protetora de Deus. Deus, eu estou fazendo as devocionais do pastor Felipe todo dia. Não deixe o coronavírus chegar em mim. Queridos, talvez chegue em mim. Já teve gente aqui fazendo aqui com a gente que contraiu a doença. Não existe essa bolha protetora que você conquista pelas tuas obras. Creia que Jesus já conquistou o amor e o favor de Deus por nós. E assim, nós podemos entregar tudo a Deus, reconhecendo que nada é nosso e que Ele não precisa de nada, mas ainda assim nos dá o privilégio de participar com Ele da obra dEle, para o nosso bem e para a glória dEle. Mas eu falei, eram 3 lições, 3. A primeira, se achegue a Deus como quem precisa receber e não como quem tem algo a oferecer. A segunda, pense no que você fala e só fale o que você de fato pensa. Pense no que você fala e só fale o que você de fato pensa. Olha os versos 2 a 6. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar e não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Pense no que você fala e só fale o que você pensa. Queridos, a vida na comunidade do povo de Deus, ela nos oferece muitas oportunidades de falarmos muitas coisas a Deus. Muitas coisas. De fazermos muitos compromissos e de falarmos muitas coisas para Deus. Mas muitas vezes a gente não pensa antes de falar e nós não falamos apenas o que nós realmente pensamos. Deixa eu dar algumas situações práticas onde isso acontece. Toda semana isso pode acontecer no louvor e nas orações públicas. Nas orações públicas. Toda semana isso pode acontecer no louvor e nas orações públicas. Muitas músicas que nós cantamos, se a gente parar para pensar, são votos que a gente faz que a gente não cumpre. Não é? Muitas vezes o louvor, as músicas do louvor acabam sendo muito mais a gente falando coisas que a gente vai fazer para Deus, ao invés de a gente celebrar o que Deus fez por nós no louvor. Pense sobre isso. As nossas orações públicas muitas vezes são falsas. São falsas. A gente fala coisas que não são reais na nossa vida. Não são reais. Uma outra situação, por exemplo, não sei como é na tua igreja, mas aqui na igreja que eu pastoreio, sempre que todo mundo que se torna membro da igreja, inclusive eu sou um dos membros da igreja também, né? A gente assume um compromisso com os demais irmãos da igreja diante de Deus. Diante de Deus.
A gente fala nossos compromissos, o compromisso começa assim. E quando eu falo assume um compromisso, a gente assina um compromisso. Ok? Ele começa assim, nossos compromissos uns com os outros aos olhos de Deus. E eu não tenho como fiscalizar o compromisso das pessoas. Por exemplo, um dos compromissos é: eu irei me dedicar ao estudo das Escrituras e à oração de forma privativa. Eu não tenho como fiscalizar se as pessoas estão estudando a palavra e orando privativamente. Eu não tenho. É entre elas e Deus. Entre elas e Deus. Mas a gente precisa estar atento para os compromissos que nós fazemos. A gente gosta de fazer votos diante de Deus. A gente tem que tomar cuidado com isso, queridos. De novo, veja se os seus votos não são fruto do fato de que você acha que Deus vai te abençoar se você fizer coisas. Veja se os seus votos não são fruto disso. Não são fruto disso. E tome cuidado. Tome cuidado para você não falar, para você pensar no que você fala e você só falar o que você de fato pensa. Tome cuidado com isso. Por quê? Por quê? Olha o verso 2. Ele fala assim no verso 2: Deus está nos céus e você está na terra. O objetivo dele aqui é maior do que apenas mostrar a diferença geográfica entre nós e Deus. O objetivo é mostrar que Deus, ele é o Criador onipotente e nós somos criaturas limitadas. Ele não precisa de nós. Ele não precisa de nós. E é um privilégio para nós podermos servir a esse Deus. Então, quando nos comprometemos a fazê-lo, devemos cumprir nossas promessas. Talvez nesse exato momento, você esteja lembrando de votos que você fez com Deus e que você não tem cumprido. Você não tem cumprido. Sabe qual é o caminho? O caminho não é o caminho da vergonha. O caminho é o caminho do arrependimento. Se arrependa. Se arrependa disso. E, em fé, creia no perdão de Deus. O autor de Eclesiastes diz no verso 4 do capítulo 5, ele diz que quando nós fazemos um compromisso e não cumprimos, nós desagradamos a Deus. No verso 6 ele diz que prometer e não cumprir é pecado. E diz também que quando a gente age assim, a gente irrita a Deus. A gente irrita a Deus. E diante disso, ele já antecipa a nossa tendência natural, né? Ainda no versículo 6, ele diz assim: não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Ou seja, não ache desculpas, não tente sair fora, não busque colocar a culpa nas circunstâncias ou em outras pessoas, mas, de novo, queridos, olhe para o único que nunca deixou de cumprir seus compromissos com Deus. Olhe para aquele que prometeu a Deus que daria sua vida em resgate ao povo de Deus e de forma completamente obediente cumpriu toda a vontade de Deus. E fez isso no meu lugar, no seu lugar, no lugar de todos aqueles que um dia viriam a se arrepender de seus pecados e crer em Jesus. Olhe para Jesus. Se arrependa hoje de não estar cumprindo os compromissos que você fez diante de Deus. Corra para Jesus, confesse seus pecados, reconheça que não tem tido fé suficiente para cumprir seus compromissos. Peça perdão a Deus e receba o perdão de Deus. O perdão que Jesus conquistou para você, vivendo a vida perfeita que você é incapaz de viver, que eu sou incapaz de viver, e morrendo a morte que nós merecíamos morrer. Sabe esse Deus que o autor de Eclesiastes disse que fica irritado com aqueles que não cumprem seus votos? Deixa eu te contar uma coisa. Se você está em Cristo, ou seja, se você já se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo como seu suficiente Salvador, se você está em Cristo, então saiba que toda essa irritação que Deus tem quando você não cumpre os votos com Ele, Ele já derramou todinha em Jesus. Todinha.
para que você pudesse se arrepender e crer em Jesus e desfrutar apenas e tão somente do amor e da graça de Deus. Do amor e da graça de Deus. Que não está olhando com irritação para o seu pecado. Porque toda a irritação que ele tinha, ele já derramou em Jesus. Não tem mais nenhuma gota do cálice da ira de Deus para ser derramada sobre mim, sobre você, sobre todos aqueles que estão em Cristo. Porque ele virou o cálice todo da ira que nós merecíamos justamente sobre Jesus. Deus está olhando com misericórdia e graça para nós, por causa de Jesus. E ele está nos chamando a nos arrependermos. E ele está disposto a nos levantar e a continuar nos segurando pela mão. Todas as vezes, por causa de Jesus. Então, primeiro, se achegue a Deus como quem precisa receber e não como quem tem algo a oferecer. Segundo, pense no que você fala e só fale o que você pensa. E terceiro, tema a Deus. Versículo 7. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Salomão ensinou em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A verdade da graça de Deus, a verdade de que Jesus fez tudo o que precisava ser feito para sermos aceitos e amados por Deus, não exclui o chamado ao temor de Deus. Pelo contrário. Pelo contrário. Quando a gente percebe que Deus é tão santo, presta atenção nisso. Quando a gente percebe que Deus é tão santo, que o filho dele precisou morrer para que os nossos pecados pudessem ser perdoados, ou seja, ele é tão santo que ele não poderia simplesmente falar assim, não, Felipe, isso aí não tem problema não, tá tudo bem, vem cá, meu filho, vem cá, não tem nada não, passou, não. Ele é tão santo que para poder me amar, para poder me perdoar, ele precisou derramar a ira justa dele sobre o filho dele, a ira justa que eu merecia sobre o filho dele. Quando a gente percebe isso, quando nós vemos que Deus é justo, ele não deixa o pecado sem punição, ele pune o filho dele para não me punir. Quando a gente entende quão glorioso, quão majestoso Deus é, um santo temor toma conta dos nossos corações. Nós precisamos nos relacionar com Deus com temor e tremor. Temor que nos capacita a levar a sério os compromissos que fazemos com Deus, que nos capacita a valorizarmos a graça de Deus conquistada por Jesus pelo preço do seu próprio sangue. Em Romanos, Paulo fala sobre a graça de Deus de uma maneira linda, sobre o fato de Jesus ter feito tudo o que precisava ter sido feito para que pudéssemos ser salvos. E ele diz que onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Mas então ele já antecipa uma pergunta que ele sabia que ia surgir. Ele diz assim em Romanos 6:1, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Né? Já que onde aumentou o pecado, superabundou a graça, continuaremos pecando para que a graça aumente? E a resposta no versículo 2 de Romanos 6 é de maneira nenhuma. É a negação mais enfática na língua grega, megeneto, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Paulo faz essa pergunta retórica. Queridos, o deísmo moralista terapêutico te chama a uma vida de religiosidade onde você conquista o direito de ser amado e protegido por Deus, mas te entrega a decepção e o desespero no meio a um mundo caído. O Evangelho, o Evangelho da graça, ele te chama a temer, confiar e amar a Deus. Esse Deus que te chamou e te amou quando você não tinha nada de amável. Que entregou o Filho dele para morrer no seu lugar, quando você ainda era um inimigo dele, para que você pudesse se tornar filho dele. Reconheça a sua incapacidade de comprar Deus. Reconheça a sua incapacidade de agradar a Deus. Se arrependa disso. Creia e desfrute do que Jesus fez
e conquistou para você, para mim, para nós, na cruz do Calvário. Glória a Deus por Jesus Cristo e pela cruz. Amém?